Quando eles encontraram o papel, eles perguntaram: onde está a sua Bíblia? Ela respondeu que não tinha uma Bíblia. Então eles começaram a espancá-la. E eles insistiram: onde está a Bíblia? Ela respondeu: ela está na minha mente. Um dos homens olhou diretamente em seus olhos e disse: então nós vamos destruir a Bíblia que está dentro da sua cabeça. E a partir desse momento, todos os golpes foram direcionados à sua cabeça. Muito bem-vindos ao Memórias Pod, seu podcast storytelling, onde eu, Leandro Magalhães, conto histórias em que o nome de Deus foi glorificado. Essa semana nós vamos contar a história da Ellen de Eritreia. Ela foi presa em seu país, torturada dezenas de vezes e ficou presa por anos. Seu crime foi cantar nas ruas. As letras de suas canções eram sobre a esperança que há em Jesus. Antes de começar esse episódio, eu vou pedir para você seguir a gente nas plataformas digitais, por onde você ouvir, se for aí pelo Deezer, pelo Spotify, SoundCloud, enfim. Siga a gente e dê um curtir aí, dê um like, porque é muito importante pra gente medir as métricas. Vou pedir para você se inscrever no canal da IDB Jaraguá, que é por onde esse conteúdo vai sair no formato de vídeo. E eu vou pedir para você compartilhar esse episódio com os seus amigos. E segue a gente lá na nossa página do Instagram, o Memórias Pod, porque é por lá que eu falo com vocês. Eu ando meio sumido de lá porque eu ando com muito trabalho, mas eu prometo que eu vou tentar participar mais lá. Então agora vamos pro episódio, que essa semana ficou incrível. A Eritreia é um país que fica localizado no chifre da África. Após o ano de 1942, com a derrota do exército italiano, a Eritreia foi administrada pela administração militar britânica até o ano de 1952. E após a decisão da Assembleia Geral da ONU, em 1952 também, a Eritreia teve o governo local em uma federação junto com a Etiópia. Esse governo durou cerca de 10 anos, porque no ano de 1962, o governo da Etiópia anulou totalmente o governo da Eritreia e acabou anexando a Eritreia ao seu território. Antes da anexação, já havia sido formado um grupo de eritreus que já estavam se organizando desde antes da derrota italiana. Esse grupo encabeçou a guerra pela independência da Eritreia e em 1991, após 30 anos de conflito, a guerra civil chegou ao fim. A ONU supervisionou um referendo e a população votou pela independência da Eritreia. A Eritreia tornou-se um país de um partido único, e desde sua independência nunca houve sequer uma eleição. A Constituição do país estabelece que a nação é uma república presidencialista com uma democracia parlamentar, mas isso nunca foi respeitado. A Organização de Direitos Humanos aponta que os registros da Eritreia são dos piores do mundo. A Eritreia se defende dessas acusações e diz que as alegações são falsas e são motivadas por interesses políticos. A protagonista da nossa história de hoje é a irmã Ellen Berhane. Ela conta que sempre teve o desejo no seu coração de poder alcançar pessoas com o Evangelho. Ela abriu um salão de beleza para poder ganhar dinheiro. Com o tempo, seu negócio começou a ir bem. E ela chegou a empregar 4 pessoas. Enquanto seu salão ia bem, ela começou a estudar teologia ao mesmo tempo. Com o conhecimento que ela adquiria, ela sentia mais forte o ímpeto de alcançar vidas de pessoas que estavam ao seu redor mesmo. Pregar o Evangelho. Era isso que ela queria fazer. E foi isso que ela fez. Ela passou a pregar o Evangelho em todos os lugares que ela tinha oportunidade. Podia ser uma cafeteria, um parque, na rua. Ela não deixava passar sequer uma oportunidade. Ela conta que antes da independência, as pessoas tinham o hábito de orar mais. Mas após a guerra terminar, as igrejas simplesmente se esvaziaram. E até mesmo os muçulmanos, que eram mais fervorosos em sua fé, já pareciam não se importar mais com longos períodos de oração. Um dia, ela começou a pregar em frente à catedral de sua cidade. As pessoas começaram a prestar atenção. Elas interromperam seu percurso.
Elas deixaram de fazer aquilo que elas estavam indo fazer para escutar as palavras que saíam da boca da irmã Ellen. Essas pessoas, elas não atiraram pedras e nem a ofenderam. Elas simplesmente prestaram a sua atenção em tudo que ela disse. E de repente, lágrimas começaram a ser derramadas. Os ônibus já haviam encerrado sua circulação. O comércio já havia fechado. Mas as pessoas ainda estavam lá, ouvindo ela pregar. Era como se ela tivesse muita água, e aquelas pessoas estivessem há dias com sede. Mas as autoridades foram chamadas, e Ellen foi presa. Os guardas disseram que ela não deveria pregar em público. Mas Ellen não estava nem um pouco disposta a deixar de cumprir o ID. Nessa época, não havia de fato uma perseguição contra grupos religiosos. Mas pregar em locais públicos já era proibido. Hoje, a Eritreia é muito pobre. Os jovens precisam ficar no serviço militar por muitos anos. Eles não podem estudar e nem se casar. Quando finalmente eles são liberados, eles já estão com uma idade avançada para iniciar uma carreira profissional. E o que acaba levando esses jovens para subempregos. Os cristãos hoje não podem nem mesmo se encontrar, se reunir para prestar um culto. Se uma pessoa for acusada de ser cristã, ela é presa, interrogada e torturada. No ano de 2002, as igrejas passaram a ser fechadas pelo Estado e hoje são proibidas de funcionar. Ellen, ela não mudou em nada sua rotina. Mesmo após as perseguições se iniciarem de forma sistemática pelo Estado, ela continuou pregando em ônibus, nas vilas e nas ruas. Ela foi presa por muitas vezes e foi interrogada por horas. Hoje em dia, só são permitidos 4 segmentos religiosos: a Igreja Evangélica Luterana, o Islã, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. Qualquer produto de literatura ou música cristã é proibido. No ano de 2003, Ellen gravou um vídeo dela cantando uma música. O vídeo foi gravado de forma secreta, e ele é vendido até hoje em todo o mundo, e ele era muito popular entre os jovens cristãos da Eritreia. Ellen estava de certa forma feliz, pois, apesar de não viver em um país livre, ela conseguia pregar o evangelho, e as pessoas estavam sendo alcançadas, através da obra que estava sendo realizada. O que ela não sabia era que a polícia secreta a espionava há muito tempo. E em uma batida policial, o seu DVD com o seu vídeo foi encontrado, e ela foi presa em flagrante. Ellen conta que o que incomoda o governo é a espiritualidade. Comercializar músicas e pregar mensagens que encorajam as pessoas a passar por cima de seus problemas e depositar a sua confiança em Jesus assusta o governo. Dessa vez foi diferente, pois ela foi presa, mas ela não foi levada a um juiz, nem muito menos a um tribunal. Não houve julgamento, pois na Eritreia não há justiça. Ela foi levada para uma prisão militar. Ela conta que, quando chegou ao local, ela se deparou com uma enorme quantidade de jovens. Eles choravam, eles gritavam. Era possível ouvi-los de longe. Era horrível. Todos estavam doentes, mas Ellen tentou ajudar todos como ela podia. Ela conta que eles vomitavam a noite toda. Ela orou por eles, e isso causou uma enorme irritação em seus captores, pois nem presa ela se calava. Ela continuava pregando, cantando e orando. A levaram para um outro lugar, muito mais afastado da cidade. Ela não ficou em uma sala separada, nem muito menos em uma cela, como uma prisão comum. Ellen, dessa vez, foi colocada em um container, pois lá ela não poderia ajudar ninguém. Ela conta que, quando chegou à prisão, ela viu 23 containers marítimos, e eles estavam imundos. Imediatamente, ela e os outros prisioneiros começaram a se coçar. A primeira pergunta que surgiu foi: onde está o banheiro? E o guarda respondeu: aqui não tem banheiro. Pode usar essa lata. Não havia luz, não havia água
nem ventilação. Durante os dias, as paredes ficavam tão quentes que os prisioneiros não podiam nem sequer se apoiar nas paredes. Eles tinham que ficar todos juntos, no meio, e à noite o frio era insuportável. Ainda durante a noite, o sono era dividido em turnos, porque era preciso garantir que ninguém passasse a noite toda ao lado do balde banheiro. O pior período foi quando eles a colocaram em um container junto com uma mulher que tinha problemas mentais. E ela não recebia nenhum tipo de tratamento. Isso teve uma duração de 10 meses. Ela não tinha como ficar o tempo todo de olho naquela mulher. Ela era forte, ela era grande. Então, ela sempre agredia Ellen. Ela puxava o cabelo, a arremessava contra a parede do container e fazia muito barulho durante a noite toda, de modo que nem era possível dormir. Ellen não conseguia nem ao menos se alimentar, pois a mulher chutava a comida. E então a perda de peso foi inevitável. Algumas vezes os guardas acabavam a deixando do lado de fora do container, para poder passar o dia todo. Eram os momentos que ela aproveitava ali para conseguir tirar alguns cochilos. Não dava para estabelecer nenhum tipo de relacionamento entre elas. Enquanto uma garota sofria um ataque ali no chão e as outras pessoas simplesmente choravam, pois naquele lugar não havia esperança, não havia nada que pudesse ser feito. Naquele mesmo lugar, um jovem chegou junto de Ellen e perguntou: "O que nós devemos fazer?" Ellen estava tão chocada quanto eles, pois ninguém está preparado para uma experiência dessas. Ellen fez o que ela sempre ensinou as pessoas a fazer. Ela começou a orar. Durante a sua oração, sua mente começou a declarar as Escrituras. E uma passagem veio à sua mente. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas foram levados à prisão, e quando eles cantaram, as portas daquele lugar tremeram. Ellen começou a cantar dentro do container, mas os guardas, eles conseguiram ouvir, e no dia seguinte, os forçaram a carregar pedras pelo dia inteiro. Depois, eles tiveram que rolar no chão. Tinham que ficar descalços e correr sobre as pedras. As sessões de tortura duravam o dia todo. Mas houve um dia que não houve tortura. E o chefe dos guardas até permitiu que eles cantassem, desde que fosse baixo. Ellen ficou presa por 32 meses em um container. E ela não deixou de cantar nem mesmo um dia. Para não perder sua fé, ela passou a dar estudos bíblicos para os outros prisioneiros. Dessa forma, ela continuava fazendo a obra e, mesmo presa, o evangelho alcançava mais pessoas. Sua recompensa por esse ato foi ficar acorrentado o dia todo debaixo do sol escaldante ou de fortes tempestades. Não importava. Todos os dias ela era punida dessa forma por pregar o evangelho dentro dos containers. Mas ela não desistiu, ela continuou firme. Como Ellen não parou de cantar e pregar nem um dia, ela foi presa por um período de 10 meses em um manicômio. Ela já não se alimentava direito e chegava a passar dias sem dormir. O seu único objetivo nesse momento era falar de Jesus. Ela queria pregar para todos os outros presos e para os guardas. Nesse período, ela começou a escrever pequenas cartas, bilhetes. Quando o guarda passava para entregar o pão, ela conseguia esconder esses bilhetes dentro dos pães. E dessa forma, esses bilhetes eles eram distribuídos e chegavam até os outros prisioneiros e até mesmo aos guardas. Só que teve um dia que um guarda viu ela fazendo isso. Dessa vez eles bateram tanto nela
que ela conta que o bastão de madeira arrebentou em suas costas. Agora Ellen, ela já não cantava mais baixo. Ela cantava o mais alto que ela conseguia, até perder a voz. Por algum motivo que ela não entende até hoje, os guardas a tratavam como pastor, assim mesmo, no masculino. Eles diziam: "Pastor, pare com isso agora." Um dia, durante um interrogatório, Ellen olhou para aqueles homens e disse que eles precisavam de Cristo, que era isso que faltava na vida deles. Eles ficaram nervosos e questionaram: "Você está tentando nos converter?" Eles a prenderam em uma solitária por um período de 8 meses. Ellen diz que esse período foi a melhor época que ela passou presa. Ela conta que escreveu muitas canções. Ela conta que orou por tempo integral e entendeu que tudo aquilo que tinha passado tinha um motivo, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Enquanto ela refletia ainda sobre essas coisas, a porta pesada de ferro se abriu e um guarda a pegou pelo braço e a arrastou até outro lugar. Ela viu um policial com um cacetete e ela pensou que aquele dia fosse o dia da sua morte. Ela já estava muito fragilizada, pois, na solitária, a alimentação era muito escassa. Não tinha como dormir, não era possível nem mesmo ver a luz do sol. Ela acreditava que ela não aguentaria. O homem olhou para ela e disse: "Ellen, você tem que parar de pregar para os outros guardas. Nós sabemos o que você tem feito." Ela respondeu que era por isso que ela estava presa, por pregar o evangelho. Ela olhou para ele e, com a voz fraca, ela ainda conseguiu dizer: "É isso que eu faço. Eu falo de Jesus. É por isso que eu estou aqui." Antes mesmo dela terminar de falar isso, ela sentiu o primeiro golpe. O primeiro de muitos, porque essa tortura durou muito tempo. Após a sessão de tortura, o guarda disse que ela estava proibida de falar a palavra Jesus. Ellen disse que ela não podia, pois ela havia se comprometido com Jesus até a morte. E ela estava disposta, se fosse necessário, a morrer por essa causa. O guarda pegou o bastão e dessa vez ele bateu nela até ele se cansar. Ele gritava enquanto a espancava. No final da tortura, ele estava exausto e o corpo da Ellen estava todo trêmulo. Haviam hematomas por toda a pele. Haviam coágulos de sangue e o seu rosto estava desfigurado. Ela diz que não sente nem raiva nem ódio. Ela diz que olhou para aquele homem e a única coisa que ela sentiu foi uma enorme compaixão. A sua única vontade era perdoar aquele homem. Ela conta que nesse momento ela achava que ela não ia suportar. Ela achava que aquele dia era o dia da sua morte e ela morreria ali. E começaram a vir na memória lembranças de sua família. Meu Deus, o que vai acontecer com minha filha? E meus pais? Ellen podia sentir a dor da sua família. E naquele momento, ela colocou toda a sua tristeza em uma música. Nessa canção, Ellen se despedia da sua filha, dos seus pais, dos seus amigos, da vida. Após 2 dias de tortura ininterrupta, Ellen ficou meses em estado vegetativo, entre a vida e a morte. Mesmo assim, mesmo nesse estado vegetativo, ela não se mexia. Ela estava em um hospital. Ela foi torturada.
como o Estado não queria que ela morresse na prisão, ela foi enviada a um hospital. Lá, ela se encontrou com um pastor que havia sido seu pastor há muito tempo. E ele também havia sido muito torturado. E ao se deparar com aquela situação de ver aquele irmão, né, aquele irmão em Cristo, que ela conhecia, todo desfigurado também, a única coisa que ela sentiu foi o tamanho da necessidade de continuar pregando o evangelho, pregando o amor e orar pela igreja. Após 8 meses de prisão, ela foi mandada embora para morrer em casa. Mas mesmo lá, ela continuou sendo vigiada. Mas Deus é fiel. Deus colocou boas pessoas no caminho de Ellen na imigração e a ajudaram. Ela ficou 2 meses em casa, depois ela conseguiu fugir para o Sudão e depois ela conseguiu fugir para a Dinamarca. Em outubro de 2007, a filha dela, Eva, passou 50 dias em travessia. A travessia pelo Sudão é difícil, mas a garotinha de 12 anos foi guardada pelas mãos do Senhor. Deus cuidou de tudo. E hoje, a irmã Ellen vive em um país livre, junto com a sua filha. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de episódio sobre igreja perseguida, ele não deixa de mexer muito comigo até hoje. Quando eu vou gravar esse tipo de conteúdo para vocês, eu preciso assistir todas as entrevistas que eu posso, eu tento ler todas as matérias sobre, para poder trazer aqui um conteúdo rico em detalhes e com uma profundidade para que você possa ter uma noção de como é. E eu não consigo deixar de fazer um comparativo com a minha vida, a vida que eu levo, a vida que eu tenho, em comparação com a vida que os irmãos que moram nesses lugares têm. Enquanto eu tô gravando isso aqui, eu tô tomando um café quentinho, eu tô na minha casa, eu tô aquecido e a minha vida é essa. E é muito contrastante com a vida desses irmãos. Quando eu tava fazendo a pesquisa sobre a irmã Ellen, ela dá algumas entrevistas falando sobre o que ela passou, e ela diz nessas entrevistas que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por um missionário, e a gente muitas vezes não dá valor, é orar. É o poder da nossa oração que ela destaca. O trabalho de missões, ele é movido à oração. A oração é uma arma poderosíssima, porque através dela, através da nossa oração, que estamos aqui, que eles lá podem vencer as barreiras. É por meio da nossa oração que as janelas dos céus vão se abrir e as bênçãos de Deus vão cair sobre eles. É a oração que move o coração de Deus. Não há o problema ou dificuldade nenhuma que resista ao poder de uma oração persistente. Deus responde à oração, e o trabalho dos missionários só pode ser sustentado com muita oração. Então, no final desse episódio, eu quero dizer para você que chegou até aqui: ore pelos missionários, ore pela igreja perseguida. Deus abençoe sua vida, meu irmão.